fato é bom estarmos aqui louvando a Deus. Como é gostoso quando a gente se reúne e pode, através de cânticos, exaltar o nome do nosso Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, como cantamos agora, e entregar a Ele tudo isso. Como é bom saber que essas palavras, esses cânticos, esses louvores, esses sons, essas notas, os instrumentos bem tocados, tudo isso está em sintonia com o que somos. Se não tiver essa sintonia, é como Paulo fala, é como o sino que toca, como o barulho que é feito e se perde. Se não existir amor, nada dessas coisas se aproveitam. E ela só tem só nos dá esse prazer quando, de fato, a gente tem experimentado o amor e a bondade do nosso Deus, que é constante e é presente em nossas vidas. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Amém. Isso a gente tem como convicção. Vamos então ler a palavra dele e aprender um pouco mais através do Espírito, com a sua palavra, que ela encontre lugar nos nossos corações. Eu queria ler mais uma vez o capítulo 8 de Romanos com os irmãos. Da última vez que estive aqui, a gente compartilhou também alguma coisa nesse capítulo, e é um capítulo muito rico, muito precioso, e eu queria ler a partir do versículo 18 até o final, e convido você a acompanhar essa leitura. E Paulo, então, escreveu o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que vê? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Pai Santo, lemos aqui a Tua palavra e sabemos que Tu estás presente entre nós e em nós. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, aquilo que é de fato verdadeiro, aquilo que de fato importa para as nossas vidas, porque queremos conhecer a Ti cada vez mais e nos colocar em Tuas mãos para sermos sempre mais úteis, sempre mais dispostos a fazer a Tua vontade. Assim pedimos a Tua direção, a Tua orientação, a atuação sobrenatural sobre nossas vidas, para que a nossa mente esteja atenta, para que o nosso espírito esteja receptivo e que nós, de fato, possamos ouvir a Tua voz e guardar no nosso coração a Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo aqui começa esse trecho falando da dificuldade
que experimentamos, que vivemos. O nosso dia a dia, as dores, o mundo em dificuldades. E eu creio que qualquer um, em qualquer época, em qualquer tempo, pode dizer isso, né, que os sofrimentos são reais, são verdadeiros, estão presentes. Às vezes experimentamos com mais intensidade por um momento do que em outro, mas está sempre ali, o sofrimento. Agora, o que ele fala para o nosso conforto é que esses sofrimentos, no versículo 18, não podem ser comparados com a glória que será revelada, com aquilo que está para vir, com um momento, uma situação de eternidade, porque ele não vai se resumir a um ponto, mas será dali para frente, dali em diante, de uma glória, de uma vida, de uma plenitude que a gente não consegue realmente imaginar, né? Já o profeta no Velho Testamento já dizia, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que a gente não consegue imaginar. E eu acho que por isso que os textos bíblicos não avançaram tanto nisso. Pouco é dito sobre esse momento, sobre essa eternidade, de como isso vai ser. Não é? Vai ser maravilhoso, é o que a gente sabe. O que a gente também sabe é que a gente vive numa situação para a qual a gente não foi preparado. Eu lembro aqui do C.S. Lewis, que ele diz que se a gente não encontra nesse mundo uma satisfação, né, nas coisas, né, uma forma agradável de viver nesse ambiente que a gente vive, a gente não foi criado para viver nesse ambiente. Ele diz mais ou menos isso. Se a gente não se conforma com esse mundo, então nós não somos feitos para esse mundo. O que ele está dizendo, né, é que um dia vai ser como Deus, de fato, intencionou para que fosse. As coisas não são hoje do jeito que Deus projetou, imaginou, né, desenhou para nós. Mas vai ser. Né? E esse caminho de não ser e será é um caminho que foi necessário. E aí a gente não pode entender os mistérios de Deus, mas foi necessário para que a gente experimentasse esse amor que Ele deixou demonstrado claramente em Jesus, o que é, como é, para que a gente também experimentasse e pudéssemos seguir adiante. Ele diz aqui no versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que nós mostremos isso, que nós sejamos vistos. E aqui faz um eco ao que Jesus fala, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Que não se acende uma luz, uma vela para se colocar debaixo da cama, mas se coloca num lugar alto para iluminar. Então a natureza aguarda esse momento, essa revelação, em que a beleza, a grandeza, a majestade, a glória, que tanto cantamos aqui, do nosso Senhor, seja manifesta. Um dia isso vai acontecer, mas a gente pode experimentar agora esses pequenos momentos, esses vislumbres dessa glória, dessa beleza de Deus, dessa bondade de Deus. E ela, queridos, não se resume somente a esses momentos gostosos, como eu já disse, de louvor, de adoração, de momento gostoso na comunhão dos irmãos, juntos, né, cantando louvores a Deus. Mas isso também, e eu acho que essa é a maior expectativa, pode ser vista nos atos, nos gestos de amor que se revelam a cada dia em nossas vidas, no nosso trato com o nosso próximo. Acho que aí sim, Deus é glorificado, Deus é visto, Deus é reconhecido
quando a gente manifesta, quando a gente revela em qualquer circunstância que sim, somos filhos de Deus, que sim, nos parecemos com o nosso Pai. A natureza ainda está retida por uma série de coisas que a gente não compreende e não creio que vale a pena a gente aprofundar nisso aqui. O que a gente entende é que isso vai ser restaurado, que o mundo como ele é, eu digo o planeta, né, os astros na nossa galáxia, o universo como ele vai mudar, vai ser alterado. Segundo os cientistas, a gente caminha para a destruição. Toda estrela é criada e ela morre, ela apaga, ela perde o seu brilho. E a gente sabe que algumas estrelas, né, algum brilho que a gente está vendo é de uma estrela que já morreu, que não existe mais. Mas a luz ainda está chegando aqui. O tempo a distância é tão grande que esse tempo não é assim, a gente não vê simultaneamente. Mas a verdade é que, se isso é assim, se tudo vai acabar, que esperança teríamos? Então eu creio que a natureza vai ser resgatada completamente. Assim como nós, o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, a natureza vai ser restaurada e esse caminho vai cessar. E isso não vai acontecer. Eu não creio que chegaremos a esse ponto. É o que está acontecendo. Mas cremos que isso vai ser alterado. Essa é a nossa esperança. Assim como a natureza aguarda, nós também aguardamos, né, diz no versículo 23. Aguardamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Mas é que eu digo, não só a redenção do corpo, mas a redenção de todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Versículo 24. Nessa esperança fomos salvos. Você percebe aqui que se a gente não tiver essa esperança, a gente não tem nenhum motivo para viver, nenhuma razão para viver. Porque enfrentando a dificuldade que a gente vê todo dia, por mais que a gente se isole, se afaste, esteja ilhado num local em que as coisas estão indo tudo bem, mas se a gente olhar para outro local, se a gente tem acesso a outros países, por exemplo, ou a outras cidades, ou a outra casa, outro apartamento perto da gente, a gente percebe que nem tudo vai bem. Nem tudo vai bem. E se a gente não tem a esperança de que tudo isso vai mudar, então é o desespero. Exatamente o oposto. Ou eu tenho esperança, ou eu me desespero. E a nossa esperança é essa, que um dia as coisas vão ser restauradas. E nós vamos ser transformados. E esse mundo vai ser um outro mundo. E o universo vai ser um universo perfeito e sem destruição, sem caminhar para a sua própria morte. Agora, a nossa chamada é para esperar. E se é uma espera, a gente está aguardando que aconteça. Se é uma coisa que eu estou esperando, né, ele diz aqui no versículo 24 e 25, eu não estou vendo. Pois se eu estou vendo, eu não espero. Eu não preciso ter esperança daquilo que eu estou vendo. Eu não preciso ter fé para o que eu estou vendo. Mas eu preciso de fé e esperança para aquilo que eu não estou vendo e estou aguardando que aconteça. E esse é o nosso chamado, para aguardar pacientemente. E em função disso, as nossas orações podem ser apresentadas a Deus de uma forma fraca, de uma forma inconstante. Por isso o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. De fato, a nossa necessidade, a premência das coisas, né, esse sofrimento que nos atinge e que nos incomoda, nos faz orar de uma forma talvez incorreta. Mas o Espírito intercede. E o Espírito conhece qual a intenção de Deus. Diz o versículo 27, que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o próprio Deus que começou essa obra em nós, de nos convencer, de nos mostrar o amor, também continua atuando em nós pelo Espírito para que oremos da forma que convém. E Ele intercede por nós. Ainda que as nossas palavras saiam de uma forma equivocada, não precisa, o Espírito torna isso preciso para Deus. E preciso para nós mesmos, porque esse mesmo Espírito, à medida que ele vai intercedendo e vai transformando, vamos dizer assim, aquela palavra que a gente diz, ou aquele gemido que a gente expressa, vai nos conformando à vontade dele, vai nos mostrando a vontade dele na oração. E aqui, citando mais uma vez o C.S. Lewis, eu creio que a oração muda muito mais nossa própria vida, nosso ser, do que movimenta a mão de Deus. Não é simplesmente porque eu oro, ou porque oramos, que Deus age, que Deus faz alguma coisa. Mas a oração nos transforma, a oração nos amolda, a oração nos coloca diante da vontade de Deus, e compreendendo pouco a pouco essa vontade de Deus, o Espírito vai agindo. Porque eu creio que da mesma forma que Ele leva ao Pai a intenção, Ele traz a nós mesmos essa compreensão. Pouco a pouco a gente vai compreendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E deixando que isso aconteça, nos entregando nas mãos do nosso Pai e do nosso Senhor, porque Ele cuida de nós. E aí Paulo continua dizendo, e eu queria ler o restante dos versículos até o final desse capítulo, o 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui ele está afirmando o seguinte: não importa o que aconteça com você, não importa o que aconteça na sua vida, tudo o que tem acontecido pode e vai ser usado como um material, como uma matéria-prima nas mãos dele para transformar a sua vida. Então não depende de como é a sua vida, ou seja, de onde você nasceu, e de quem está perto de você, das coisas que você teve acesso, do que você pôde alcançar. Mas o que acontece na sua vida? O que você recebe e o que você não recebe, o que você tem e o que você não tem, o sofrimento que você passa e a alegria que você experimenta. Todas essas coisas são na mão de Deus como matéria, como um barro que Ele pode moldar e transformar. Então Ele sabe aproveitar qualquer que seja essa situação para que a gente chegue àquela condição que é o desejo dEle, que a gente já sabe. E nada impede isso. Ele vai continuar trabalhando isso até o fim. Ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o nosso destino é ser como Jesus. Não tem escapatória. Já viu que coisa boa? Por mais que você se esforce para não ser assim, o seu destino vai ser como Jesus. Porque isso é obra dele, é ação dele, é projeto dele, é intenção dele. É o que ele quer, é o que ele vai fazer. Nós vamos ser como Jesus. E isso não depende exclusivamente de nós. É uma ação dele em nós. Nós vamos ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E ele diz: aos que predestinou, também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Ou seja, mais uma vez, é uma ação completa dele em nossas vidas. Então Deus nos predestinou para sermos conforme o seu Filho Jesus. Essa é a intenção dele, que todos sejamos como Jesus e não diferentes. Somos chamados para isso. Ainda não somos,
falta aí uma vida pela frente, falta essa ação transformadora do Espírito Santo, e que no momento oportuno vai se completar. Ela já se iniciou, já não somos hoje como éramos antes, mas ainda assim não se completou. E aí ele apresenta uma série de, aqui no caso ele usa esse recurso de questionamentos, de perguntas, para nos fazer pensar a respeito disso. Se somos predestinados a sermos como Jesus, se somos chamados para revelar a glória de Deus, e ao sermos revelados como imagem de Jesus, o mundo pode ser transformado, por que ainda enfrentamos tanto sofrimento? Será que Deus está distante? Será que esse amor dele não está presente em nossas vidas? Aí ele diz assim, no versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele faz esses questionamentos aqui para nos chamar a atenção. Se Deus fez isso, por que ele não vai fazer aquilo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu seu Filho, como não nos dará todas as coisas? O que mais eu preciso para experimentar, ou para confirmar, ou para ter a convicção do amor de Deus na minha vida? E aqui eu acho que a religião atrapalha demais. E infelizmente a gente caminhou muito tempo, e alguns ainda caminham, um caminho de religiosidade. O caminho em que nos coloca numa relação com Deus, com o divino, de uma forma pagã, no sentido de uma forma de um não relacionamento pessoal com o Criador de todas as coisas. Aquela forma onde eu ofereço um sacrifício para obter uma resposta. Se eu quero uma boa colheita, eu faço uma oferta. Se eu quero um bom resultado em algum lugar, eu faço um jejum, um sacrifício que seja para alcançar alguma coisa. É uma espécie de troca, uma espécie de barganha. Então a religiosidade nos afasta dessa convicção de que Ele é por nós, e Ele faz por nós e para nós aquilo que precisamos. Mas não nos coloca na condição de manipulador do divino, daquele que consegue controlar o que Deus vai fazer. Eu lembro, assim, na minha caminhada até aqui, que houve um momento que as coisas mudaram, o discurso foi alterado, e da dependência em Deus, da humildade diante dEle, nós passamos a achar que a gente merecia alguma coisa, a exigir alguma coisa, a demandar alguma coisa, a colocar Deus contra a parede, e a decretar coisas, e a obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero que seja feito, porque
Eu fiz todo o ritual, eu fiz todo o sacrifício, eu dei todas as ofertas, então eu quero, eu decreto, eu declaro, eu obrigo que essa vontade de Deus seja feita. E a gente viu que por um tempo isso começou, isso cresceu, e veio essa espécie de ideia ou de teologia em que a gente estaria por cima e que seríamos os vitoriosos e que nada nos seguraria, que nós iríamos alcançar tudo o que quiséssemos. E isso foi um tremendo estrago. Mas isso só confirma a religiosidade que permaneceu na mente e no coração dos que pensaram assim, dos que ensinaram assim, ou dos que ainda pensam ou ensinam dessa forma. Jesus não pensa nessas categorias. Jesus veio e nos chamou para chamar Deus de Pai e para nos submetermos ao amor dele e a esperarmos que o Pai que nos ama cuida de nós. Você que é pai, você que é mãe, ama o seu filho e sabe do que eu estou falando. Mesmo que ele não peça, você sabe o que ele precisa. Você tenta. Nós somos falhos, a gente não consegue fazer por nossos filhos o que a gente quer. Mas nosso Pai Celestial, cantamos aqui que Ele é acima de todos, e é mesmo. E Ele pode fazer. E se Ele não está fazendo, é porque Ele tem uma razão clara para isso. Então, queridos, não é o momento da gente tentar caminhar como cristãos numa perspectiva de que essa situação difícil que se apresenta agora vai ser contornada, vai ser totalmente transformada pela minha ação, né, pelo meu sacrifício, pela oferta, pela barganha, e nem mesmo pela nossa fé. Não é uma questão de fé eu mudar esse mundo. Depende de tantas outras coisas. Exatamente depende dos planos de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Ele tem vontade de fazer. Mas a nossa fé e a nossa intenção pode nos mudar. Eu posso me conformar, eu posso crer conforme Paulo nos ensina aqui. E a gente pode, então, falar, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Mas como eu sou vencedor se eu não passei no concurso? Como eu sou vencedor se o meu filho não está no caminho que eu queria? Como eu sou vencedor se eu não sou próspero financeiramente? Como eu sou vencedor se eu sou humilhado, se eu sou rejeitado? Como eu sou vencedor se eu estou enfermo, se eu tenho uma doença incurável? Como eu sou vencedor se as minhas orações não são respondidas? E o que eu peço nem sempre, ou quase nunca Deus faz? Como eu sou vencedor se eu oro pelo que está enfermo e ele não é curado? Se eu oro por isso e isso não acontece? E Paulo diz, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E a gente fica confuso. E a gente entende, ou pensa, ou acredita, pensando de uma forma religiosa, que se eu alcançar tal nível, tal patamar de entendimento, de fé, de oferta, de doação, de sacrifício, quem sabe eu tenho o poder de fazer uma oração e Deus então vai fazer o que eu estou pedindo. Como isso pode nos enganar? Como a leitura ou a interpretação de um texto pode nos levar a uma postura de assumir esse controle. Como é que eu posso fazer assim? Então, nós não sabemos orar como convém, como o texto diz, mas sabemos fazer a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Vamos nos ater a ela. Eu não estou aqui dizendo, nem incentivando ninguém a parar de orar, ou a parar de pedir, ou a parar de orar pelos enfermos, parar de interceder pelo país, pela nação, pelo governo, pelas autoridades. Não. O que eu não entendo é que eu sou o responsável para que essas coisas aconteçam por conta da minha oração. Ou que eu posso, com a minha oração, fazer com que essas coisas mudem. Eu não estou falando aqui em falta de fé, insisto nisso.
Eu também creio que a gente pode ter fé suficiente para deixar as coisas nas mãos de Deus e falar, Ele sabe, eu não sei. Se Ele quiser fazer, faz. Se não quiser, continua sendo Deus. Não foi assim que o Daniel orou na cova dos leões? Fica sabendo, né? O rei, se Deus quiser, o fogo não vai me queimar, né? Ou os leões não vão me comer. No caso do Daniel, na cova dos leões, né? Os amigos dele lá na fornalha ardente. Os dois tiveram, né? Nos dois casos, a postura foi a mesma. Se Deus quiser, eu saio daqui. Se Deus não quiser, vai ser assim mesmo. E está tudo certo, porque Ele é Deus. E é isso que a gente tem que ter em mente. Será que não é fé quando eu penso assim? Será que não é fé quando eu oro, faça-se a tua vontade, como Jesus orou? Ou é fé quando eu oro, quando eu me exalto, quando eu falo, né, com mais, vamos dizer, com convicção, com a voz mais forte, para que aquilo aconteça naquele momento? Ele nos chama para confiar nele. Ele nos chama para deixar o Espírito agir e interceder e orar por nós. Então, se diante do momento mais difícil eu não tenho palavras para orar, melhor, fica calado. Dobre os seus joelhos, ou curva o seu coração diante dele, fica calado. O Espírito vai orar, porque o Espírito está em você. Nós cantamos aqui, na penúltima canção, tem uma frase tão bonita, né, que diz, para conhecer o teu amor que está em nós. Mais ou menos isso. O amor de Deus está dentro de nós, já está aqui. Amém, queridos? O Espírito está em nós. Esse amor está aqui dentro. Conhecer o amor que habita em mim. Como? Como deixar isso? Se não se submetendo. Veja que é a postura contrária do que está por cima, do que eu vou vencer, eu vou falar, o que eu digo acontece, Deus isso, Deus aquilo, e meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. É conhecer esse amor. Esse amor está aqui. E se você não sabe, não tem experimentado, tenha fé, ele está aí em você. Comece a deixar esse amor desabrochar, né? Comece a colocar essa luz no alto, né? Comece a dar local para que o sal, né, possa ser o sal da terra e não ficar retido em algum lugar. O bom perfume de Cristo é uma outra expressão tão linda, né? As pessoas precisam sentir isso. Tenha fé que isso vai acontecer. Eu não posso amar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Paulo aqui está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Quem sabe também não é nisso, de enfrentando uma dificuldade, uma falta de amor, uma falta de perdão, uma ingratidão. É tão ruim a ingratidão, falta de reconhecimento. E nesse momento, você deixar esse amor que habita em você, que está em você, agir. Que não é um amor pura e simplesmente sentimento, mas é um amor atitude, é um amor consequente, é um amor que desemboca num ato concreto em favor do próximo. É isso que pode acontecer, se a gente permitir. E a gente vai aprendendo dia a dia. Mas essa convicção de que Ele está conosco nos anima e nos motiva a fazer isso. E Paulo aqui afirma num final maravilhoso desse capítulo. Para mim, esse aqui é o trecho mais assim, como eu posso dizer, mais épico, né? É o ápice de um discurso
maravilhoso, num discurso verdadeiro, e ele conclui com essas palavras no final do capítulo 8. Na verdade, esse capítulo 8, para mim, é o capítulo mais bonito, mais importante de toda a palavra, para mim. Esse é o capítulo que eu mais amo, do primeiro ao último versículo. E não consigo ler esse capítulo sem me emocionar, porque é maravilhoso, é poderoso, é verdadeiro, e ele fala dessas coisas tão maravilhosas, tão importantes. Então, queria ler novamente do 37 e agora até a conclusão. Ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, queridos. Nada, nada, nada. E esse amor habita em nós. Esse amor que está em Cristo, que é manifesto em Cristo, completamente manifestado em Cristo. Cristo, Jesus, o ungido, veio para demonstrar esse amor, para dizer: olha, esse amor é isso aqui. Se eu quero conhecer o amor de Deus, eu olho para Jesus e conheço a vida de Jesus, o que ele fez e o que ele ensinou, e o que ele continua fazendo e ensinando através de todos nós. Então, esse Jesus, que é a expressão exata de Deus, que é o amor de Deus manifesto entre nós, entregue por nós, habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. O amor que habita em nós. E só podemos dizer que Deus é amor pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse Espírito é esse penhor, é a garantia de que somos filhos de Deus. O próprio Paulo fala. Então nós temos o Espírito, nós temos Jesus, nós temos o amor de Deus em nós. E está mais do que na hora, e todo dia é a hora, todo momento é a hora da gente deixar esse amor desabrochar, se desenvolver, ir à frente e avante para alcançar aquele que precisa desse amor. E quem precisa desse amor? Eu queria concluir com esse pensamento. Quem precisa do nosso amor? Quem pode ser abençoado pelo nosso amor? Para quem podemos ser uma resposta de uma oração feita num momento de dor e dificuldade? Quem é o meu próximo? E com isso em mente, queridos, vamos fazer uma oração. Vamos voltar a nossa mente para esses que, como nós, estamos passando momentos de dificuldade, vivemos num mundo caótico, num mundo de guerras, num mundo terrível, mas que, sabendo que a nossa esperança é outra, de que tudo isso vai mudar, possamos encontrar conforto na resposta de uma oração, que pode ser você mesmo. Você pode ser resposta para uma oração minha, eu posso ser resposta para uma oração sua. O nosso próximo, qualquer um, pode ser essa resposta para as nossas orações. E eu creio que aqui vocês têm aprendido isso com os pastores que têm cuidado de vocês, têm intercedido e têm buscado. Mas fazemos parte da mesma comunidade do
mesmo amor do nosso Deus. E vamos fazer então essa oração. Vamos nos colocar como bênçãos, instrumentos de bênçãos nas mãos do nosso Pai. Pai de amor, Pai querido, Tu que sondas os nossos corações e mentes, Tu que nos conheces completamente, ouve a nossa oração de entrega, de confissão de que dependemos completamente de Ti, que estamos submissos à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua glória, à Tua sabedoria, à Tua majestade, porque Tu és Deus, Tu és Deus, e somente Tu és Deus, somente Tu és Deus.